pequeno expediente, que gastou mais de 15 minutos, vamos então ao grande expediente. Então, na manhã de hoje, nós teremos a presença do nosso ilustre amigo, professor Arthur Palu Filho. O senhor é mestre em... Não, sou mestre. Eu sou apenas, só tenho especialização. Especialista. Eu ia escrever mestre aqui, porque eu falei, vai que eu erro, não. Professor Palu, professor da língua portuguesa por muito tempo, um cidadão, além de conhecedor, é caprichoso no seu serviço, né? Gosta das coisas nos mínimos detalhes, e ele vai fazer a palestra para nós hoje, que tem o título, ele escreveu, O Estado Laico e a Religião, 3 pontinhos, pergunta, crime ou pecado? Professor Palu, eu deixo a mesa, o senhor ficar aqui, já que o senhor disse que o senhor queria um ambão. Como nós não temos um ambão. Volto ao pequeno expediente só para fazer uma proposta. Ontem eu estive em algumas lojas vendo isso. Eu penso que seria oportuno a gente ter um ambão para a academia. Porque sempre que você vai fazer uma palestra, é interessante que eles estão tentando colocar o material. E eu estive vendo uma de boa qualidade, R$169 aqui em Apucarana. Então acho que a gente podia pensar nessa hipótese, a academia ter o seu ambão, ou o palestrante precisou estar à disposição. Pois é, mas onde é que nós vamos pôr esse ambão? Porque nós não podemos carregar esse ambão todo dia e tem que ter um local firme. Se precisar, não, eu deixo um canto na minha casa, lá dia da reunião, levo, sem problema. É possível? Sim, nossa, sem então, problema. Da minha parte está autorizado, o que o senhor diz? Eu acho que seria oportuno isso aí, sim. Isso aqui é da academia. Esse Esse aqui nós vamos sortear. Senhor Marinês, depois. Não, mas foi sorteio. Vamos ver como é que nós fazemos. Precisa ser. Esse eu vou receber aqui. Professor, por favor. A professora está sugerindo que nas nossas reuniões sempre trouxesse o banner também, que é uma forma de... Ah, traga o banner. Ele está lá atrás da minha porta, ele está guardadinho lá, eu tenho que trazê-lo então. É que eu achei que fosse um evento especial. Eu vou sentar para cá. Você quer ficar aqui para registrar? Senta aí. Senta lá. Muito bem, não vou cumprimentá-los novamente, porque já os cumprimentei a todos, eu disse que cada um foi chegando. Tá? Mas eu gostaria de fazer a nossa saudação especial, nosso companheiro presidente, tá? Fazer uma saudação especial aos acadêmicos que estiverem presentes, aos convidados, o João Bonner, e não deixar de fazer um agradecimento, um registro muito especial à Cidinha e ao Carlos, que estão nos cedendo esse espaço para que a gente possa, no acolhimento de sua casa, podermos fazer essa reunião, que é sempre um ambiente muito gostoso de a gente estar aqui. Então, obrigado. Muito bem, pessoal. O assunto, ele é um assunto assim que a gente tem que parar para se questionar um pouco. A questão do Estado laico e a religião. A gente vê que hoje em dia existe essa discussão, e eu não quero falar em termos de Brasil, porque senão poderia até, eu inclusive preferiria que essa palestra não fosse feita hoje, para não dar aquela ideia de qualquer conotação política para a nossa situação. Eu preferia deixar para o ano que vem, justamente para não vincular, mas então deixar bem claro, o que eu quero falar é em termos de mundo, e não apenas em termos de Brasil. Então, o Estado laico e a religião. A religião tem ou não tem um espaço no Estado? O Estado deve, pode ou não aceitar essa participação da religião. E a ideia de crime e pecado nós vamos explorar um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, vejam bem. Eu estou com medo dele daqui. Essa cadeira está abrindo. Sim. Então, pessoal, vejam bem, a questão, eu começaria falando a respeito do Estado laico, por um fato muito especial que na França também foi dito que o Estado deve ser laico e que não deve, em qualquer repartição, seja escola, universidade, o que for, ter qualquer símbolo religioso. E todo mundo acabou achando a ideia boa, etc. e tal. Até que um dia, uma muçulmana
ao ir para a faculdade, estava usando o véu. E quando ela chegou na porta, disseram: aqui você não pode entrar com o véu, porque o véu é um símbolo religioso. E ela ficou tremendamente ofendida, brava, que ela falou assim: jamais uma muçulmana chegaria num ambiente como esse sem o véu. Então, o que antes os próprios muçulmanos haviam achado interessante, passaram a desconsiderar imediatamente porque afetou a eles também. Então, vejam como é interessante a questão da posição. E nós vamos ver que nos outros países, de modo geral, duas coisas em especial caracterizam essa vinculação ou participação da religião no Estado. A questão da cruz, crucifixo. Nos países muçulmanos a gente vai ver muito isso em relação à lua e à estrela, né? E nós vemos também a participação da Bíblia, que normalmente tem uma estante como a Bíblia, que é uma participação da religião no Estado. Mas nós vamos observar, pessoal, o seguinte, que seja no Estado, seja nas religiões ou na própria história, sempre nós vemos que cada país, cada lugar tem os seus mandamentos e tem as suas leis. Muito bem, e vamos tomar dois exemplos então. Se nós pegarmos a Bíblia, no livro do Êxodo, que vai acontecer por volta de 1250, nós vemos que quando o povo hebreu está saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, num determinado ponto Moisés recebe em cima do Monte Sinai as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Então ficaria uma pergunta: foi a partir deste momento que deu-se ciência de que aquilo deva ou não funcionar como um aspecto religioso? Apenas em 1250 a.C.? E nós temos um segundo caso, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é uma baita de uma pedra, e nessa pedra estão escritas 281 regras, e essas regras, elas passam a se caracterizar como regras, leis e normas de conduta, inclusive. E esse Código de Hammurabi é de 1780 a.C. Muito bem. Então o que acontece? Essas leis do Código de Hammurabi são para proteger o mais fraco, as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as questões que possam acontecer. O texto legisla sobre o Código Comercial, Penal e Civil. Isso no Código de Hammurabi. E vejam bem que ele vai dar ênfase a 4 coisas: ao roubo, aos danos à propriedade, ao assassinato e à injúria. Então, todo aspecto, vamos dizer, verdadeiramente da lei. E acontece que no Código de Hammurabi existe uma coisa chamada a lei de talião ou a pena de talião. Mas vamos deixar claro que talião não é nenhuma pessoa que deu o nome a esta lei. Esse talião, ele vem a ser o lex talionis. Lex, lei, e talionis vem de talis ou tal, idêntico. Então o que é esse tal idêntico? Você vai ser punido na mesma proporção daquilo que você fez. Então eu já vou colocar mais alguma coisinha sobre isso. Então vejam bem, nós conhecemos aquela expressão olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de talião. Ou seja, de acordo com o que você fez, você vai receber. Se você quebrou a perna de alguém, alguém tem o direito de quebrar a sua perna. Se o seu filho matou alguém, nós temos o direito de matar o seu filho. Então vejam, é uma lei, de acordo com o Código de Hammurabi, uma lei muito pesada, pesadíssima, a bem da verdade. Mas aí em Israel, para os judeus, existe o Torá. O que é esse Torá? O hebraico, Torá, significa lei. Muito bem, essa lei constitui o texto central do judaísmo, é a lei judaica. Mas ao mesmo tempo que a lei judaica, são os mandamentos que receberam da lei de Deus. Então, estão nos dois. E os mandamentos e a lei passam a se confundir na Torá, que seria a lei judaica. Ele contém mandamentos e contém leis, que teriam sido dados por Deus a Moisés no Sinai, quando o povo está saindo do Egito, libertação do Egito, e indo para a Terra Prometida. O Torá é um conjunto de leis culturais, sociais, políticas e religiosas.
para o povo de Israel. A tradição judaica defende que a Torá existe desde antes da criação do mundo.